Já pude assistir a Vilã das Nove e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Roberto está vivendo a melhor fase de sua vida. Ela está muito bem com a sua filha Nara e tudo corre até que bem, apesar de seu divórcio aparentemente mais recente. Entretanto, ela começa a descobrir que virou parte de uma novela, porque nesta novela tem uma personagem muito similar a ela. Se perguntando como isso aconteceu, então Roberta começa uma série de investigações para descobrir como que sua história ganhou essa repercussão nacional. A Vilã das Nove é um filme muito interessante. É um filme feito para Star Plus, né? É um filme com distribuição assim, mais, diria eu, para streaming, não tão comercial, infelizmente, porque a Vilã das Nove é incrível. A Vilã das Nove vai focar justamente nessas dramatizações que a TV coloca em cima das pessoas e da vida das pessoas e subverter tudo isso. Então acompanhamos aqui Roberta, que em primeiras vistas pode ser alguém meio agressiva, mas é uma mãe que realmente cuida de sua filha, ela se importa muito com a sua filha. E em contraste, somos apresentados ao passado de Roberta, esse passado que inspira tal novela. Uma mãe simulada que simplesmente larga a filha no primeiro momento. Filha essa que não é Nara, é outra filha de outra vida dessa personagem que é a Roberta. E que foge do escopo familiar totalmente e vai viver uma nova vida, agora sim como Roberta, né? Então é um filme que vai focar nessas distoâncias que a arte cênica provoca, né? Não só a arte cênica figurada, né? No caso, uma atriz interpretando a mesma personagem com duas personalidades diferentes, mas também a arte cênica sobreposta nessa novela, né? Então vai discutir como uma novela pode vilanizar de forma maniqueísta, né? Essa briga de bem e mal, uma pessoa que tem várias facetas e várias caras. Nada é unilateral e essa é a coisa interessante de A Vilã das Nove. Eu acho que esse é o seu principal charme. Nada acaba por ser unilateral aqui. Roberta, mesmo que se apresenta como essa vilã das nove, é uma pessoa com diversos lados, que, claro, cometeu erros, mas não somente isso, também cometeu muitas coisas boas. Então acaba por ser uma obra que vai comentar muito dessa vilanização de certas pessoas e indivíduos, né? Nada aqui acaba por ser só um lado. Tudo aqui tem um escopo e uma visão diferente, até por ser uma dramédia. Eu acho que isso combina muito com o filme. Dramédia, para quem não sabe, são filmes que misturam drama com comédia. Esse é um gênero que vem sido muito abordado no cenário nacional, né? Por exemplo, O Dia Que Eu Te Conheci, que é um filme recente, vai ser um dramédia. Saideira, também, brasileiro, é uma dramédia desse ano também. Então, A Vilã das Nove acaba por ser essa dramédia que vai brincar muito com os lados das pessoas e assim o lado do filme também. Por enquanto, né, por certa parte da narrativa, primeiro ato, segundo, realmente um filme mais voltado para essa comédia. Uma comédia mais absurda e seca, de certo modo. Eu acho que não é um filme que vai causar muitas gargalhadas, mas ele incomoda pela comédia. É algo tão seco, os personagens são tão rudes e nem necessariamente rudes de vez em quando. Às vezes eles só são focados em algo, meio como se fossem sociopatas mesmo. E em certos momentos, no terceiro ato, isso se quebra. É um filme que vai comentar sobre essas quebras de personagem, entre aspas, né? Afinal, é um filme metalinguístico, de certo modo, né? Vai comentar sobre a novela que comenta sobre a vida real e a vida real que comenta sobre a novela, né? Então tem todo esse jogo cênico de metalinguagem. Mas não somente isso, vai quebrar esse lado dos personagens, né? Eu acho que Roberta vai se mostrando muito mais uma pessoa empática do que você inicialmente imagina que ela seja, né? Então acaba por ser um filme que vai brincar muito com esses lados cênicos dos personagens. Como eles estão mentindo, como eles estão atuando, justamente por a atuação ser inerente a essa obra, né? Com toda essa questão da novela. E como isso vai corroborar para essa mensagem, essa temática, né, que é
as novelas em relação à vida real e a vilanização das pessoas nas novelas, né? Como só um lado é visto, é mostrado e ele somente é jogado como errado. Nunca tem um contraponto ou outro ponto de escape, né? Que se quebra nesse filme justamente por ter toda essa elaboração da personagem Roberta. São baitas atuações que temos aqui. Eu acho que é um filme que foca nas atuações, é um filme que vai usar o artifício cênico para mostrar todo o desenvolvimento da história. São personagens quebrados, de certo modo, que fogem de suas vidas constantemente ao atuar, ao literalmente fugir de suas vidas e deixar certos integrantes da sua família, ao se divorciar, se separar. Tudo tem um artifício aqui para mostrar que os personagens estão saindo daquela realidade que eles supostamente teriam que estar vivendo e apreciando, né? E convivendo com. Então, um filme que vai falar sobre tudo isso, com esse artifício cênico implementado de forma perspicaz por todos os atores. Acho que, aliás, todos os atores aqui estão muito bem. Eles de fato incorporam esses trejeitos e eles, ao final da trama, vão quebrando suas atuações, de modo que os personagens que são apresentados no início mostram outras faces deles, faces mais amigáveis, faces diferenciadas, faces de pessoas que foram quebradas pela vida. E eu acho que isso é interessante da Vilã das Nove. É o contraste, esse contraste do que é apresentado no início da trama e uma suposta vilanização de todos que vai se quebrando e se alterando. Nem todo mundo é um vilão em Vilã das Nove, por incrível que pareça pelo nome. Não, as pessoas aqui mudam, assim como a vida real e assim como não são as novelas, né, gerando toda essa problemática. E eu acho que a direção e a fotografia incorporam bem isso. No início, nada é concreto pela fotografia, no sentido de que tudo é filmado de um ângulo extremamente perto e até mesmo um pouco incômodo, para justamente não deixar o espectador pensar muito o que está acontecendo. O espectador só vai ter mais noção da trama conforme a própria Roberta descobre as coisas de sua história, né? Como que fizeram tal novela inspirada nela. Então, nada aqui, no início pelo menos, é fotografado de ângulos de câmera distantes, a não ser para retratar a distância de personagens. Tudo aqui no início é mais fechado, mais enclausurado, para justamente deixar no ar essa questão do o que está acontecendo para depois vir a descoberta, né? Descoberta essa que é vilanizada, mas que se quebra também ao final. Então a fotografia também incorpora esse artifício da vilanização da novela. O início do filme é uma novela, querendo ou não. É uma soap opera conhecida nos Estados Unidos, mas que vai virando esse artifício mais cinematográfico conforme vai indo. Os ângulos aumentam o escopo, os personagens são vistos ao final mais distância, há toda uma mudança da direção de arte, né, para cenas mais realistas, principalmente no final, né, tudo ganha ares mais contrastantes, principalmente no fim, então tem muito mais pouco uso de cores e mais uso de contrastes ao final, né, diferentemente desse início mais Pedro Almodóvar, diria eu, né, com essas tramas novelescas, com a fotografia novelesca. Então o filme vai tendo consciência de si e aplicando em sua própria forma essa metalinguagem, o que eu também gostei muito. A direção sabe se reconhecer e reconhece os personagens também. Ao final, A Vilã das Nove acaba por ser um filme bastante interessante que vai brincar com todos esses artifícios cênicos, o que é um ator, como ele atua e seus trejeitos. Mas não só isso, vai mostrar como novelas, de certo modo, vilanizam pessoas sem mesmo as compreender, né? Tem todo esse artifício midiático e sensacionalista em cima das pessoas que é quebrado. Na vida real, nada existe assim, nada é preto no branco. E é justamente isso que vai comentar a Vilã das Nove. Vai ser essa comédia, vai ser esse drama e vai ser um comentário sobre a indústria novelesca e da mídia brasileira também. Em suma, A Vilã das Nove é isso. É uma novela que se quebra, que se contrasta, que junta também história. Uma história de personagens, diria eu, bidimensionais. Eles justamente são apresentados como vilões em certos momentos, mas são quebrados ao final e tem toda uma construção para tal. Uma construção essa bela,
com atuações que realmente se desdobram. São personagens que estão acomodados a uma realidade, essas fugas constantes, mas que com o tempo se reconhecem e mudam. E os atores incorporam muito bem essas mudanças. Justamente esse é o ponto do filme, incorporar essas mudanças e não vilanizar necessariamente alguém ou desvilanizar, né? Como se houvesse um bom rapaz ou uma boa moça nessa trama. Então, para Vilã das Nove, eu devo dizer que foi um dos meus favoritos do ano. Pelo menos filmes favoritos brasileiros, né, nacionais do ano, tá no top 3 para mim. Eu gostei bastante desses artifícios cênicos jogados, dessa comédia, que é melodrama, drama, comédia, jocosidade, essa exposição de sentimentos eu gostei muito também. Então, eu vou colocar aqui para a Vilã das Nove uma nota 9 de 10. Achei realmente um filme muito competente ao que ele tenta se propor. E essa questão metalinguística em relação às novelas, para mim, é o charme desse filme. É o auge dele. Talvez uma das ideias mais interessantes incorporadas em uma narrativa recente que eu assisti. Mas e aí, vai assistir o filme? Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!